E mantendo nossas Bíblias abertas no texto que acabamos de ler, lá em Tiago, capítulo 5, nós lemos os versículos 7 e 8. Logo no final do versículo 7, está escrito: até que receba a chuva temporã e seródia. Depois continua dizendo: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Na Bíblia, sempre que você vê a referência à chuva, de qualquer forma que seja, ela é sinônimo, é ilustrativo de duas coisas. Um, de julgamento de Deus, e dois, de bênção. Interessante que são dois extremos, mas a chuva ela serve. E como sempre, é claro, o contexto vai determinar se é julgamento ou se é uma bênção. Por exemplo, lá em Gênesis 7, versículo 4, diz assim: porque passados ainda 7 dias, farei chover, aí temos a chuva, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a terra toda a substância que fiz. Essa chuva, obviamente, é julgamento. Deus estava julgando a terra, trazendo julgamento sobre a terra, porque a terra chegou a um ponto que toda a imaginação do coração do homem era continuamente para o mal, a Bíblia nos diz. Então Deus trouxe julgamento. Mas se você olhar, por exemplo, lá em Ezequiel, não existe livro de Ezequias, pode procurar à vontade. Existe o rei Ezequias, mas ele nunca escreveu um livro. Mas o livro de Ezequiel, que foi um profeta, diz assim, no versículo 26 do versículo 34, diz o seguinte: e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. Aí é um exemplo onde claramente o contexto indica que essas chuvas não são de julgamento, são chuvas de bênção. Naquela época, quando não chovia, não tinha colheita. E quando não tinha colheita, havia fome. Muitas vezes, pessoas morriam de fome. Hoje, com a infraestrutura e comércio e o transporte que há no mundo, se tem seca aqui, traz comida do sul, traz comida de outro país, traz comida de outro lugar, vem de avião, vem de caminhão, vem de navio. Não é um problema muito grande, mas naquela época, naquela situação, naquele contexto, quando não chovia, a coisa complicava. O gado morria, a colheita se perdia e as pessoas passavam fome. Muitas, às vezes, faliam, tinham que vender suas terras, abandonar suas terras. Vocês conhecem a história de Noemi e Abimeleque, que estava tendo uma fome na terra, em Betel, e eles, para fugir da fome, foram para a terra que não deveriam ter ido. Mas por que eles foram embora? Por que foram para a terra do inimigo? E complicaram sua vida? Por quê? Porque havia fome. Por que havia fome? Porque não tinha chovido. Então é muito importante entender que naquela época chuva era uma bênção, mas chuva também é sinal de julgamento. E hoje eu quero falar, nesse último domingo de 2019, já na entrada de 2020, eu quero falar sobre o tema prepare-se para a chuva. Prepare-se para a chuva. No versículo 7 diz assim: aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. O que quer dizer isso, pastor? Temporã e seródia. Temporã é a chuva que vem cedo, ou que vem a seu tempo. A chuva é a primeira chuva. A seródia é aquela que vem depois, ela vem mais tarde, ela vem atrasada. Ela vem, mas vem atrasada. Causa um pouquinho de complicação, mas pelo menos ela vem a cedo ou a seródia. Então, a chuva, ela vem. Pode ser a chuva de bênção na sua vida, pode ser a chuva de julgamento na sua vida, pode ser chuva boa, pode ser chuva ruim, mas a chuva vem. Se a gente ler lá, eu vou ler para vocês Miqueias 5, versículo 7, e fala assim: o remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como orvalho da parte do Senhor, como chuvisco sobre a terra, que não espera pelo homem, nem aguarda a filhos de homens. Aqui Miqueias está falando sobre o fato que o povo de Israel estava disperso, ainda existia, mas estava disperso, e junto com o povo foi o conhecimento do Senhor. Foi espalhado. Então fala, como orvalho, no caso que cai do céu, e como chuvisco. Agora é interessante que fala que não espera pelo homem e nem aguarda a filhos de homens. A chuva está vindo na minha vida, na sua vida. Pode ser chuva boa, pode ser chuva ruim, mas a chuva ela não aguarda por ninguém
E a chuva, ninguém escapa dela. Ela não espera. A chuva não vai esperar um momento oportuno para vir na sua vida. Vou dar alguns exemplos do que é uma chuva má. Você olhou para o céu de manhã, o céu está azul, o sol está brilhando, não tem uma nuvem no céu. E você sai para fazer o que você vai fazer. Você não leva um guarda-chuva, você não leva uma nada. Por quê? Não tem uma nuvem no céu. Aí vem aquela chuva, você está no meio da rua, tem aquele toró. Tipo que acontece muito lá em Belém, tá? A maior maravilha, de repente vem uma nuvem, encharca todo mundo. É uma chuva má. Estragou o seu dia. Você que estava todo arrumada para alguma coisa, agora está ensopada, pingando, não vai fazer metade das coisas que você queria fazer, atrapalhou tudo. Ou você não saiu de casa, você olhou assim no céu, falou que maravilha, vou estender a roupa no varal. Aí você passa meia hora estendendo a roupa no varal. Aí você vai fazer alguma coisa. Quando você menos espera, você ouve aquele barulho de chuva caindo. Toda aquela roupa que já estava quase seca, agora está toda molhada de novo. Pois é, essa chuva não é chuva boa, mas acontece. Muitas vezes aqui no inverno a gente está tudo preparado para evangelizar, quando a gente olha o que acontece, chove. Tem hora que a gente arrisca, a gente aposta, vamos mesmo assim, a gente sai, está com uma cara de chuva, não vai chover. Quando a gente mal começa a evangelizar, cai aquele pé d'água, tem que voltar todo mundo e desfazer tudo. Isso são chuvas que atrapalham. Mas a chuva nem só vem para atrapalhar, e sempre que isso acontece, eu sempre lembro a igreja. Chuva atrapalha, causa lama, enchente, poça d'água. Você lavou o seu carro, daqui a pouco o carro está cheio de lama de novo. Mas a chuva também pode ser uma bênção para aquele fazendeiro que arou o chão, preparou o solo, adubou, colocou a semente. Quando vem a chuva, aquilo é uma bênção para ele. Ele precisa daquilo. Eu sei lá em casa, quando chove é muito bom, porque as árvores frutíferas todas começam a dar fruto. Tem um peracerola lá que é tiro e quero. Molhou, você pode molhar no relógio e contar, ela começa a pipocar. Eu estou exagerando, é claro. Começa a pipocar a cerola. Então, para aquela pessoa, a chuva é bom. Então, nem toda chuva ela é necessariamente má, nem toda chuva é necessariamente boa, mas a chuva sem preparo nunca é uma bênção. Uma chuva sem preparo nunca é uma bênção. Nós temos que nos preparar para receber tanto a chuva boa quanto a chuva ruim. Tem que haver preparo. No versículo 8 de Tiago 5, nós lemos assim: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Sabe o que é isso? Isso é preparação. Estamos aqui sendo ensinados que nós precisamos nos preparar, precisamos ter paciência e fortalecer os corações. Agora veja o versículo todo: sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Por quê? Porque já a vinda do Senhor está próxima. Aos domingos de manhã, nas últimas semanas, para as próximas semanas, lá na outra igreja, eu estou pregando uma série pela manhã sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, o seu nascimento, houveram profecias e sinais. A sua segunda vinda também. E, gente, os sinais estão se cumprindo. Estão se cumprindo. Não falta lá muita coisa. Está tudo se encaixando. Mas o Senhor está voltando, isso vai ser como se fosse uma chuva. Aqui nós lemos aqui o contexto de Tiago 5,8, ele fala sobre receber a chuva temporânea, a seródia, e depois no próximo versículo está falando sobre preparação, e preparação quanto à vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Em 2020, infelizmente, alguns de nós, talvez todos nós, eu não sei, mas em 2020, provavelmente, nós receberemos más notícias. Chuvas ruins cairão em nossas vidas. Talvez você receba um diagnóstico que você não quer receber, uma doença física. Talvez não você, mas alguém querido, alguém próximo, alguém na sua família. Talvez você receba notícia da morte de alguém próximo, amigo, família, vizinho, colega. Talvez você receba alguma notícia má. Quanto a isso, nós não podemos fazer nada. Mas nós podemos nos preparar. Nós podemos nos preparar para receber. Você está pronto, você estará preparado, pronto para receber, porque aqui no texto fala que a chuva temporânea, a seródia, virá. E nós temos que ser pacientes e nós temos que aguardar a vinda do Senhor e qualquer outra chuva que venha cair
em nossa vida. Devemos estar prontos para a bênção ou prontos para a calamidade. Nós nunca queremos achar que a calamidade vai acontecer conosco, mas a mesma chuva que cai, ela pode aguar um lugar árido, um lugar deserto, que vai vir a dar fruto, a trazer vida. Mas aquela mesma chuva pode causar uma enchente, inundação e causar destruição e morte. Muitos anos atrás, quando a gente morava aí nos Estados Unidos, nós visitamos um lugar chamado o Deserto da Morte, o Vale da Morte, que é um deserto, fica no meio da Califórnia, e é um lugar que tem esse nome, porque lá, a não ser cobra, e olha lá, não tem muita coisa lá. É um deserto, realmente é um deserto, você parece estar na lua. Inclusive, teve um filme aí, um dos filmes daquela Guerra nas Estrelas, foi filmado lá, parte do filme, aquelas corridas que tinham, foi filmado lá, porque realmente parece um lugar, um outro planeta. Enfim, mas nos avisaram do seguinte: cuidado com duas coisas. Cuidado com cobra. Uma Simone foi levar roupa na casa que estava ficando, cederam uma casa pra gente, ela foi levar roupa e tinha uma cobra. Não era uma cobrinha verde, era uma cobra, gente. Uma víbora. Aí ela, com muita calma, foi pra sala, estava conversando com o pastor da igreja, e ela falou: tem uma cobra na garagem. E dito e feito, tinha uma cobra. Eu não sei porque não vi, acho que é porque não fui lá, deixei o pastor eu fiquei orando na sala, o pastor foi lá resolver. Ela falou: primeiro perigo, cobra. Segundo perigo, vocês vão andar por aí, tem muitos lugares bacanas para ir por aqui, tal coisa, mas tenha cuidado com o seguinte, tenha cuidado com enchentes relâmpagos. Enchentes relâmpago, pois é, lá é seco, mal chove. Então o chão, ele é seco, ele é árido, ele é duro, muito rochoso e arenoso. Então, lá não chove, mas o que acontece às vezes chove 100 quilômetros lá do outro lado, na montanha. E como aquela água desce a montanha, e como ela não entra no solo do deserto, porque o solo está duro, não absorve, a água ela não é absorvida pela terra. Então ela vem, se junta, acumula, e é como se fosse uma parede, um corpo de água que vem descendo os vales e as ravinas, ele vem, passa, vai embora. Quer dizer, você está aqui, está seco. Aí passa um trem de água, vai embora. O chão fica úmido, mas não água agora, mas vai embora. Se você estiver ali na ravina, no vale, quando vem isso, você é levado, você provavelmente é morto, ou afogado, ou arrebentado, porque aquilo vem com uma força terrível. Nós nunca tivemos problema com isso, mas é o que acontece. Aquela mesma chuva que está aguando, trazendo vida, que está trazendo água para o plantio, é a mesma chuva que pode estar causando dano, morte, destruição em outro lugar. Então nós temos que estar preparados. Eu tenho um exemplo aqui de alguém que, quando chegou na hora H na vida dele, não estava pronto. Estou pensando no apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teve seu primeiro encontro com Jesus. Lá em Lucas 5, eu vou ler para você, versículo 4 fala assim: e quando acabou de falar, disse a Simão, no caso Simão é Pedro, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. No mar da Galileia. Falou: pega o seu barco porque Pedro tinha emprestado o barco dele para Jesus pregar a multidão. E depois que terminou, Jesus ia fazer um favor para Pedro e falou: Pedro, faz o seguinte, Simão no caso, leve o seu barco lá para longe, para o meio do lago, e lance, note bem aqui, lance as vossas redes, do plural. Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Jesus falou: lance as redes. Pedro falou: não tem nada, Jesus, mas você está dizendo, tudo bem, eu vou lançar, mas eu vou lançar uma. Continuando. E fazendo assim o quê? Lançando uma rede, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. A única rede que ele lançou estava se rasgando de tanto peixe. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Chegou numa hora H e ia chover peixe para Pedro. Jesus falou: lance as redes. Pedro não estava pronto.
A fé dele ainda estava desse tamanho. Ele falou, sabe uma coisa? Eu vou fazer, mas vou fazer de muita má vontade e vou lançar uma. O resultado foi que era tanto peixe, querendo chamar um outro barco, e com aquela uma rede, quase afundaram ambos os barcos. Se ele tivesse lançado as redes, eles teriam pego muito mais peixe. Muito mais peixe. Mas aqui vemos o exemplo de alguém que não estava pronto quando veio a chuva de bênção. Outro personagem, nós não vamos nos deter, mas lá em Daniel capítulo 5, conta a história de Belsazar. Belsazar estava dando uma festa no seu palácio, ele era o rei, o imperador, e apareceram 2 dedos que escreveram umas coisas na parede. Você lê a história de Daniel capítulo 5. Mas no frigir dos ovos, naquela mesma noite, ele foi morto. E a tradução do escrito na parede foi: fostes pesado e achado em falta. Aquilo era uma chuva de julgamento. E ele não estava pronto. E o julgamento veio porque ele pegou dos cálices sagrados do templo, que estavam no tesouro do rei da Babilônia, e trouxe-eles para fora, para que as mulheres e os seus reis e as concubinas se embebedassem, usando os artifícios sagrados, consagrados a Deus. E aquilo foi a gota d'água. E veio o julgamento. E naquela mesma noite, ele foi morto. Ele não estava pronto para essa chuva de juízo que veio na vida dele. Então, esta noite eu quero falar para que nos preparemos. Preparemos para chuvas. Abra suas Bíblias para Gênesis 7. Vamos ver primeiro aqui a chuva de juízo. Chuva de juízo. Mencionei agora há pouco a questão de, lá em 7, Gênesis 7, versículo 4, ele fala que o dilúvio, a chuva que Deus trouxe, foi uma chuva de juízo. E lá em Gênesis 7, 4, eu vou repetir de novo, acabei de ler, vou ler de novo. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a terra toda a substância que fiz. O juízo pode vir em forma de chuva, o juízo pode vir em forma de chuva para o mundo inteiro, como foi o caso aqui, mas o juízo pode vir na vida de um indivíduo, na minha ou na sua vida. Pode vir uma chuva de juízo. Nos dias de Noé, o povo estava despreparado. O povo não estava pronto. Nós temos que nos preparar para a chuva. O povo não estava pronto. Noé estava pronto, mas o povo não estava pronto. Lá em Lucas 17, 27 diz assim: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Eles não estavam prontos. Noé era um pregoeiro de justiça. Noé demorou 120 anos para construir a arca. E durante esse tempo, as pessoas perguntavam: Noé, o que você está fazendo, Noé? Eu estou fazendo uma arca. Para que você está fazendo esse baú? A arca quer dizer baú, para quem não sabe. Ele não fez um barco, ele fez um baú, uma arca. Para que isso? É porque vai vir chuva. Que chuva? Naquela época não havia chuva. A primeira vez que choveu foi quando veio o dilúvio. Até então não chovia. A água saía, brotava da terra, a Bíblia fala. Chuva, dilúvio, enchente, isso nunca aconteceu antes. Só porque nunca aconteceu antes, não quer dizer que nunca aconteceria. O resultado é que eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, viviam a vida com os cuidados deste mundo, sem preocupação nenhuma, tudo era normal. Tudo em perfeita normalidade. Até o dia em que veio o dilúvio e os consumiu todos. Muitas vezes nós vivemos assim. Está vindo um dilúvio, está vindo uma chuva, o julgamento de Deus está se preparando em nossas vidas. Noé fez uma arca, mas não foi Noé que fechou a porta, foi Deus que fechou a porta da arca. Noé fez a arca para os animais se preservarem, para sua família, sua esposa, seus filhos e suas esposas, mas qualquer um poderia entrar na arca. Qualquer um podia entrar na arca. Ninguém era proibido de entrar na arca. Mas só entraria na arca quem acreditasse, quem ouvisse, se preparasse e entrasse na arca. Quem não entrou na arca, a Bíblia fala que Deus fechou a porta e veio a chuva. E quem ficou fora pereceu, foi consumido.
Por quê? Porque não estava pronto para o julgamento que veio na vida deles. Não foi falta de aviso. Lá em 2 Pedro 2,5, diz assim, e não perdoou ao mundo antigo, ou seja, no mundo de Noé, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregoador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O pregoador da justiça. Noé estava divulgando, pregando, avisando, o dilúvio vem, entrem. Quando eu terminar, se você entrar, você pode ser salvo do dilúvio. Que dilúvio, pastor? A gente pensa assim, o ser humano pensa assim, não, coisa ruim, tragédia, isso nunca acontece comigo. Acontece com os outros. Com os outros. Calamidades, tragédias, coisa ruim, acontece com os outros. Comigo, não. Nunca aconteceu, pastor. Pois é, nunca havia chovido, nunca havia havido um dilúvio, mas houve. Deus destruiu os ímpios. Muitas vezes nós estamos entretendo coisas em nossas vidas que estão pedindo, chamando o dilúvio de juízo em nossas vidas. Nós podemos nos preparar. Nós podemos evitar. Mas temos que nos preparar. Muito crente vai passar por uma tempestade de juízo porque não dá ouvido e não faz preparação. Não dá ouvidos e não faz preparação. O mesmo ocorreu em outra ocasião na Bíblia, lá em Sodoma e Gomorra. Também o povo lá estava totalmente despreparado. Lá em Lucas 17, versículo 28, fala assim, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Mais uma vez, é todo mundo normal. Comiam, bebiam, casavam, negociavam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, tudo normal. Trabalhavam, faziam seus afazeres, até que veio fogo e enxofre do céu. Com certeza eles disseram, eu nunca ouvi falar de cair fogo ou enxofre do céu. Mas caiu. Pastor, na minha família nunca aconteceu uma tragédia. Estou dizendo que vai, não estou querendo que seja, mas eu estou dizendo que coisas que nunca ocorreram não quer dizer que não possam vir a ocorrer. Vamos nos preparar para a chuva de juízo. Uma chuva de água, uma chuva de fogo, mas ambas foram chuva e ambas foram juízo. E estas não esperam por ninguém e nem aguardam uma hora boa. Então vamos ficar atentos, vamos nos preparar. Vamos nos preparar para a volta de Cristo, como o nosso texto fala. Tiago 5,7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ele termina dizendo, porque já a vinda do Senhor está próxima. As chuvas, as nuvens carregadas das chuvas da vinda do Senhor estão próximas. Os sinais estão aí. Jesus está voltando, Apocalipse 22, versículo 12. Jesus falou, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Se prepare para a vinda de Cristo. Jesus está vindo, ele vai julgar cada um segundo a obra de cada um. Como é que estão as suas obras? Gente, obra nenhuma leva ninguém para o céu. Mas as obras são importantes para o galardão, para a recompensa, para dar a cada um segundo a sua obra. O que você vai receber de Jesus? Um galardão ou umas lapadas? Que logo após o arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, todo mundo fala das bodas, oh glória, vai ter as bodas do Cordeiro, vamos ser arrebatados e vai ter as bodas do Cordeiro, que maravilha, vai ter as bodas do Cordeiro, vai ser uma grande festa, banquete, vai ter cordeiro assado, vai ter uma maravilha. Mas antes da festa, sabe o que vem? O tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é para julgar quem vai para o céu ou não, quem tiver no tribunal, o tribunal de Cristo vai acontecer no céu. Então só vai estar lá quem é salvo. Quem não é salvo não vai estar lá. Então o tribunal de Cristo não é para determinar quem é e quem não vai para o céu, porque já está no céu. O tribunal de Cristo é para determinar o que Jesus falou aqui, para recompensar e dar a cada um de acordo com a sua obra. De acordo com como você e eu vivemos esta vida. Se nós juntamos tesouros no céu, ou se nós só juntamos tesouros na terra. Como nós vivemos, se fomos uma boa testemunha, um bom exemplo. Se trabalhamos em prol do reino de Cristo ou não. Não vai ser julgado quantos carros você tinha, se eram importados do ano,
quanto dinheiro você tinha no banco, quantas casas você tinha, quantas férias você tirou, o seu guarda-roupa, o número de sapatos no seu sapatário, quantas festas você foi. Nada disso vai contar. Só vai contar o que eu e você fizemos para Cristo. Se prepare para isso. Essa chuva está chegando, as nuvens estão se formando já há tempo. Qualquer hora é hora, gente. A última peça profética que faltava para a vinda de Cristo era o ressurgimento da nação de Israel, que aconteceu em 1948. Foi algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Uma nação que deixou de existir, renascer. Isso é inédito na história do mundo. E por que aconteceu, pastor? Porque Deus falou que aconteceria no Velho Testamento. Era uma profecia. Era uma peça no quebra-cabeças que estava faltando. E antes de 1948, muitos teólogos coçavam a cabeça e entendiam. E falava que quando Jesus voltava, tem Israel, mas Israel já deixou de existir há 2.000 anos. 2.000 anos que não existe Israel. Como é que está dizendo aqui que ele vai voltar? Isso causou muita confusão escatológica. Tinha pré-milenista, amilenista, porque ninguém entendia, porque faltava aquela peça do quebra-cabeça. Mas em 1948, tudo ficou claro. Surgiu, de repente, inesperadamente, a nação de Israel. Profecia bíblica. Jesus está voltando. Se você é salvo, você será levado com sua volta. Mas se você não for salvo, você não vai ser levado. Você ficará nessa terra, o anticristo subirá ao poder, e por 7 anos ele vai governar este mundo. Durante 7 anos, Deus vai trazer calamidades e catástrofes que o mundo nunca viu antes. Pra você ter uma ideia, fala que todo monte será derrubado, toda a ilha será movida. Durante 3 anos e meio, o anticristo vai governar a terra. Ele fala que ele será ferido, será morto, com ferimento na cabeça, e depois de 3 dias, o anticristo vai ressuscitar. Não cita nada. Satanás vai incorporar o cadáver do anticristo. E ele vai dizer: eu sou o Cristo. Por isso o nome dele é anticristo. Eu estou aqui vivo. Agora, aquele outro Cristo lá que morreu 12.000 anos atrás, ninguém achou o corpo até hoje. Claro que não, porque ele não ficou morto, ele foi para o céu. Mas ele vai dizer: aqui eu, ó. E muitos vão acreditar nele. Será quando ele dirá assim: quem não me adorar como Deus, será morto. E como prova disso, recebo a marca da besta, que é o número de homem, 666. E que não receber a marca da besta, será perseguido, morto, não poderá comprar, não poderá vender, não poderá negociar, terá que viver como fugitivo no meio do mato, nas montanhas, nos campos, fugitivo. E quem receber a marca da besta, não poderá mais ser salvo. Porque será algo feito conscientemente. Você está dizendo que aquela pessoa ali é Cristo. E não é. Haverá doenças, guerras, os animais. Haverá um dia em que as portas do inferno vão abrir, vão sair legiões de demônios que vão aterrorizar os homens, vão feri-los. A Bíblia fala que os homens vão querer morrer. Mas Deus vai dizer: ninguém morre hoje. Vão sofrer, vão querer morrer, mas ninguém morre hoje. Deus vai suspender a morte. As pessoas vão querer se matar de tamanha agonia e desespero, vão pular de prédios, dar tiro na cabeça, cortar os seus pulsos, mas não vão morrer. Até Deus falar: ok, agora pode morrer. Pessoal, alguém pula do 5º andar, 10º andar, não morre, está lá, vivinho. Todos. Eu faço bem isso, né? Fazer não. Alguém se joga debaixo do carro, não morre. A morte vai fugir dos homens durante um determinado tempo. As estrelas, a lua e o sol perderão a sua luz, 1/3 da sua luz. Vai faltar alimento, vai ser um período terrível. Conselho: você não quer estar aqui durante a tribulação. Se você é salvo, não se preocupe, nós não estaremos aqui. Nós não estaremos aqui. Mas quem não for salvo, vai estar aqui, vai passar por tudo isso. Como é que você se prepara para isso? Não é obra alguma. É aceitando e confiando no que Cristo fez por nós. Lá em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus,
não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém vai para o céu porque merece. Ninguém vai para o céu porque foi batizado, ninguém vai para o céu porque foi para a igreja, ninguém vai para o céu porque deixou de fazer isso ou fez aquilo. Alguém vai para o céu porque recebeu o que Cristo fez, a justiça de Cristo, que morreu por nós. Sabe qual é o preço de você ir para o céu? De alguém ir para o céu? É ter uma vida 100% sem pecado. Nunca ter pecado uma vez em nada. Isso não existe. A Bíblia fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então não tem ninguém que vai chegar lá e falar, eu mereço. Ninguém. Uns pecam mais, uns pecam menos, mas todo mundo peca. Só basta um pecado. Ontem, evangelizando, eu dei esse exemplo para umas jovens. Eu falei, ó, se eu pegar um revólver aqui, uma arma, colocar na sua cabeça, puxar o gatilho, você vai morrer, não vai? Provavelmente. E se eu der mais 3 tiros, você vai morrer mais do que já está morto? Não, então não interessa. 1 tiro ou 100 tiros na cabeça, o efeito é o mesmo. Um pecado ou 1 milhão de pecado é o mesmo. Está desqualificado do céu. Ponto final, não tem mais o que fazer. Mas aí, pastor, o preço é uma vida perfeita. O preço permanece. O problema é que não há na terra uma vida perfeita sem pecado. Então, Deus desceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus desceu, tomou forma de homem e Ele viveu a vida perfeita, sem pecado, que ninguém jamais viveu. Ele viveu essa vida. O livro de Hebreus fala que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, mas um que em todos os pontos, como nós, foi tentado, porém sem pecado. Jesus foi tentado. Ele foi tentado. Para começar o seu ministério, ele foi batizado, foi para o deserto, o diabo tentou durante 40 dias. Aquilo foi só o começo, gente. Ele foi tentado em todos os pontos. Toda a tentação que você e eu temos, ele foi tentado. A diferença, ora nós vencemos a tentação, ora nós caímos na tentação. Jesus nunca pecou. Então, pela primeira vez na história de todo o universo, havia uma vida perfeita sem pecado. Havia o preço. O preço estava disponível, existia o preço a ser pago. E foi o que Jesus fez na cruz. Ele deu a sua vida, justa, perfeita e inocente, por nós. Ele pagou o nosso preço. E é só aceitando isso, aceitando esse pagamento, é que nós podemos estar prontos e aptos para quando Jesus voltar, nós sermos levados. E não ficarmos aqui e padecer durante a tribulação. Você está pronto. Se você não é salvo, você é salvo. Você é salvo, se prepare. O tribunal de Cristo vem aí, como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma. Todo mundo vivia, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Até que veio a chuva. Ou de água ou de fogo. Mas veio a chuva. Você está pronto? A chuva vem aí. Pronto ou não, a chuva vem. Ah, pastor, depois. Ah, pastor, eu sou jovem. Pastor, eu estou muito ocupado. Pastor, eu tenho meus problemas. Gente, se você acha que tem problemas hoje, você não faz nem ideia do que é a tribulação. O que eu falei aqui eu só dei um nadinha. Vai ser algo jamais visto em termos de sofrimento na face da terra. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não tem alívio, não tem socorro. Se prepare. Prepare-se, a chuva está vindo, Jesus está voltando. Lucas 12:14, portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. No ano passado, eu passei o ano inteiro recebendo e-mails de um indivíduo, eu não conheço ele, eu não sei de onde consegui o meu e-mail. Mas, cada 10 dias ele mandava um e-mail, não só para mim, acho que para um monte de gente, dizendo que no dia 25 de outubro o mundo ia acabar. Eu acho que ele errou. E ele não mandou mais e-mails. Talvez acabou para ele o mundo, eu não sei o que foi que houve, mas, gente, ninguém sabe. Lembra uns anos atrás, um doido aí nos Estados Unidos veio com essa história, o mundo vai acabar um dia tarde, todo mundo ficou preocupado. Gente, a melhor maneira de você adiar a volta de Cristo é começar a falar ali, vem tal dia. Ele fala aqui, eu vou vir quando vocês menos esperam. Então, se vocês estão me esperando, ele vai vir. Vai vir como um ladrão na noite.
Quando a gente menos espera, menos imagina, vai estar todo mundo vivendo suas vidas, o mundo inteiro vivendo a sua vida. Aí Jesus vai voltar e vai ser uma surpresa. E muitos estarão despreparados. 1 Tessalonicenses 5:2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Como é que o ladrão vem de noite? Ele chega à sua porta e fica: ô, de casa, aqui é o ladrão, estou pulando o muro, viu? Segura o cachorro aí que eu estou entrando. Ele vem como um ladrão à noite, você só percebe no dia seguinte, você falou: fui roubado. Entraram aqui, roubaram tudo. É só quando você percebe. Ele vai vir como um ladrão de noite. Por isso que nós temos que vigiar. Todo arrependimento, toda mudança, todo conserto tem que ser feito antes da sua vinda. Apocalipse 16:15. Eis que venho, é Jesus falando, eis que venho como ladrão. Deus deixa bem claro, ele vai vir como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Eu falo, a chuva está vindo, eu vou vir. Quando eu falo assim, guardar suas roupas, é você tomar conta dos seus vestimentos, que no caso são brancos de justiça. Porque quando ele voltar, vai ser aquilo. Acabou. Pausa o tempo, acabou. Deixa eu consultar umas coisas aqui. Não. Por isso que ele fala aqui, ó. Bem-aventurado aquele que vigia. Você está vigiando? Bem-aventurado aquele que prepara. Como? Guardando as suas roupas. Aqui a ilustração de guardar roupa não é para botar guardar roupa, não. É guardar, é você tomar conta. Você proteger, manter suas roupas limpas. Não manchadas com este mundo, com pecado, com iniquidade, com transgressão. Porque quando ele voltar e encontrar você com suas roupas sujas e manchadas com pecado, transgressão e iniquidade, acabou. Deixa eu jogar de roupa, deixa eu lavar roupa. Não tem mais nada, acabou. Voltei, vamos julgar. Mas Jesus, a minha roupa toda imunda, suja, horrível. Pois é, o que fala aqui? Para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Mas eu vou passar minha vergonha aqui, essa roupa imunda. Pois é, Jesus falou, vigie, se prepare, porque eu estou voltando como um ladrão de noite, quando você menos espera. A gente acha que, quando Jesus voltar, eu dou um jeito. Você não vai saber quando Jesus vai voltar. Ele deu os sinais. O que sabemos é que pode acontecer a qualquer instante. E não vai ter tempo de você nem piscar. A Bíblia fala, você como abrir e fechar de olhos. E você vai do jeito que você está. Roupa manchada, carregada de pecado, você vai do mesmo jeito. E você vai ficar perante Cristo, ante o tribunal de Cristo, e vai ser julgado, vai responder por tudo aquilo que você não consertou aqui na terra. Vigiai, se prepare. Ajeite, conserte o que tem que ser consertado. Último ponto essa noite, vamos para Oséias. Oséias do Velho Testamento, capítulo 10, versículo 12. Prepare-se para a chuva da vinda de Cristo, a chuva de juízo, mas também a chuva de justiça. A chuva de justiça. Oséias 10 e versículo 12 fala assim: semeai para vós em justiça. Aqui o profeta está falando, semeie semente de justiça. Quer colher justiça? Tem que semear justiça. Semeie para vós em justiça. Ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. Note que fala aqui, nós temos que semear. É um verbo e está no imperativo. Nós temos que semear, uma ordem. Semeai. Nós temos que ceifar e nós temos que lavrar o campo. Semeai, ceifai, lavrai. Até que venha e chova a justiça. Nós temos que plantar, nós temos que lavrar, nós temos que semear, nós temos que trabalhar, nós temos que nos preparar, nós temos que nos esforçar até que chova justiça. Por que até que chova? Porque há um período entre você lavrar, semear e plantar e a justiça na sua vida. Então a gente pensa, pastor, eu fui para o culto essa semana, por que minha vida não está toda certa? Você foi para o culto essa semana?
Que tal vir toda semana? Pastor, eu li minha Bíblia hoje. Cadê a bênção? Você lê a Bíblia hoje? E os outros 7 dias da semana? Nós temos que semear, livrar, ceifar até que chova a justiça. Até que a justiça esteja inundando, encharcando a nossa vida, enchendo a nossa vida. Nós temos que estar fazendo estas coisas, para que venha a chuva de justiça. Se nós não semearmos, se nós não ceifarmos, não lavrarmos, não vai vir chuva de justiça. Não vai vir. Chuva de justiça, renovação de espírito, refrigério de alma, ânimo, poder espiritual. Muito crente desanima porque falta essas coisas. Falta essa chuva de justiça. Mas também não estão semeando, não estão plantando, não estão ceifando. Isaías 44, versículo 3 fala assim: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele começa aqui, derramarei água. Isso está falando sobre chuva, gente. Deus, eu vou fazer chover na sua vida. Eu vou fazer chover sobre a terra seca. Eu vou fazer chover, derramarei água sobre o sedento. Me diga uma coisa, você é sedento pela justiça de Deus? Que aqui Deus está prometendo: derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e minha bênção sobre os teus descendentes. Mas qual o pré-requisito? Está sedento. Você tem sede pela justiça de Deus? Você tem sede pelo poder de Deus? Você tem sede por Deus? Não, pastor, eu estou muito bem, obrigado. Tanto faço como tudo fez. Eu estou bem. Tem muita gente que é assim. Eles estão sedentos por outras coisas. Eles se ocupam e se cansam e correm atrás de outras coisas. Gente, eu não estou dizendo que a gente não deve ter outras responsabilidades, trabalhar, estudar. Claro que temos. Isso também faz parte do plano de Deus. Mas o que dá sede para você? Tudo que Deus nos proporciona nesta vida, seja tempo, saúde, dinheiro, força, o que seja, tudo não é em si um fim, é um meio de servir a Deus, servindo a outros. É muito fácil encher a boca e falar: eu vou servir a Deus. Como é que você serve a Deus? Você serve a Deus servindo as pessoas. Jesus falou o quê? Tudo que você fez para um desses meus pequeninos, fizestes a mim. Quer servir a Deus? Sirva as pessoas. Dê a sua vida às pessoas, dê o seu tempo às pessoas. Isso é servir a Deus. Ninguém sabe, vou servir a Deus. Como? Já sei, vou para a igreja, fica lá. Isso não é servir a Deus, gente. Não, deixa eu louvar a Deus. Você pode louvar a Deus. Louvor não é sinônimo de música. Você pode louvar a Deus com música, claro. Mas o louvor verdadeiro não tem nada a ver com música. Tem tudo a ver com o coração. Tem tudo a ver com a ação. Nós glorificamos Deus com nossas vidas. Servir Deus não é nada mais, nada menos do que servir as pessoas. Dar de si para as pessoas. Você tem sede disso? Você tem sede da justiça de Deus? Viver uma vida correta perante Deus? Muitos querem primeiro receber a bênção, para depois semear. Muitos querem primeiro ser abençoados, para depois abençoar. Jesus falou o seguinte: quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Pastor, se eu ganhasse na loto, se eu fosse rico. Você vai ser tão mesquinho agora do que quando chegar na loto. Você é mesquinha hoje, você é mesquinha. Mesquinhagem ou generosidade não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem no banco. Tem pessoas pobres, sem muitas condições, mas são extremamente generosas. Tem gente que tem tudo que esse mundo tem para oferecer e são mais mesquinhos do que uma coisa mesquinha. Mesquinhez e generosidade não tem nada a ver com quanto dinheiro tem no banco, quanto tem na sua geladeira, quanto tem... Não tem nada a ver com nada.
Porque é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Por quê? Porque a chuva está vindo, gente. Notícia boa, notícia ruim, juízo ou bênção, a chuva está vindo. E se nós não estivermos prontos, nós não vamos poder receber a bênção. O exemplo de Pedro. Tantos outros exemplos que podemos ter na Bíblia. A chuva vem. Chuva de vida ou chuva que destrói. Mas ela está vindo. Você está pronto para ser julgado por Cristo? Jesus pode voltar hoje à noite. Você está pronto para prestar contas a Ele? Se você não é salvo, você está pronto para entrar na eternidade sem Cristo? Não tem retorno. Não tem retorno. Temos que resolver tudo aqui, desse lado da eternidade. Se Jesus voltar ou a gente morrer, acabou. O que é, o que não é mais. Acabou. Vai tudo ficar daquele jeito. Temos que nos preparar. Precisamos nos preparar, porque a chuva não espera por ninguém e nem aguarda os filhos dos homens. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus.